Em 1971, o futebol brasileiro conheceu seu primeiro campeão nacional. Uma história que mistura disciplina, uma superação incrível e um gol que, olha, ecoa até hoje. Bora reviver essa jornada épica do Clube Atlético Mineiro? É como se a gente ligasse o rádio daquela época agora. Dá pra sentir a emoção na voz, né? É o momento que congela no tempo. Uma jogada que nasce ali na ponta esquerda e termina com a bola morrendo no fundo do gol, decidindo um campeonato inteiro. E logo onde? No Maracanã. E foi assim, 1-0. Um placar magrinho, mas que foi mais do que suficiente. Foi um gol que valeu por um país inteiro. O gol que deu ao Galo o seu primeiro e para sempre inesquecível título brasileiro. Mas a pergunta é, como é que esse time chegou até lá? Para entender essa conquista, a gente tem que começar pelo comandante, pelo arquiteto desse time, o grande Tele Santana, o fio de esperança. Ele chegou no clube em 1970 e simplesmente transformou um elenco que já era bom em uma verdadeira máquina de vencer. A filosofia do Tele era muito clara. Primeiro, ele uniu o grupo. Depois, implantou uma disciplina que era rígida, sim, mas muito justa. E em campo, criou um estilo de jogo rápido, agressivo. O resultado foi uma equipe super solidária, onde o mais importante era o coletivo, não o brilho de um jogador só. E olha, quando a gente fala em disciplina, não é só da parte tática, não. O Atlético daquele ano foi aclamado campeão da disciplina por uma coisa que, hoje em dia, parece quase inacreditável no futebol. 0. Esse número aí é impressionante. Sabe o que ele significa? Nenhuma expulsão. Isso mesmo. Nenhum jogador do Atlético levou cartão vermelho durante os 27 jogos do campeonato. Uma marca que mostra o controle, o foco daquela equipe. É surreal. E essa crença no técnico era a base de tudo. Nas palavras do goleiro Renato, dá para sentir o tamanho do respeito e da confiança que os jogadores tinham no Tele. E foi essa união que fez toda a diferença nos momentos mais difíceis. E o momento mais difícil, bom, ele chegou. Depois de uma campanha longa, o título ia ser decidido num triangular final contra dois gigantes, o São Paulo e o Botafogo. A pressão era simplesmente imensa. A matemática era bem simples, mas ao mesmo tempo brutal. Para ser campeão, o Galo precisava vencer os 2 jogos. Não tinha margem para erro, não tinha empate que salvasse. Olhando a tabela final, a gente vê que eles fizeram exatamente isso, com perfeição. O primeiro passo rumo à taça foi um jogo super tenso no Mineirão. E foi justamente ali que um herói improvável apareceu para garantir que o sonho continuasse vivo. O jogo foi duro, amarrado, sabe? Mas lá pelos 30 do segundo tempo, o capitão Odair, com uma categoria absurda, acertou uma cobrança de falta magistral e fez o Mineirão vir abaixo. A vitória parecia certa, mas o drama ainda não tinha acabado. Com o craque Gerson em campo, o São Paulo foi para aquele tudo ou nada. Faltando só 2 minutinhos para o fim, o canhotinha de ouro recebe a bola livre, na cara do gol. O estádio inteiro prendeu a respiração. Era o fim da linha? E então, o milagre. O goleiro Renato fez uma defesa que, nossa, é daquelas que entram para a história. Monumental. Uma defesa que ele mesmo diz que foi o lance da vida dele. Foi uma defesa que valeu como um gol e que manteve o Atlético vivo na briga. Com a primeira vitória garantida, o destino seria decidido no Rio de Janeiro contra o Botafogo do Jairzinho. E o palco? Um Maracanã que estava prestes a ver uma das maiores demonstrações de paixão que o futebol já viu. Mais de 10 mil atleticanos. Imagina isso! Eles pegaram a estrada de Belo Horizonte até o Rio. Foi uma verdadeira invasão alvinegra que transformou um pedaço do Maracanã em um autêntico caldeirão. O cenário da final era bem claro. De um lado, o Atlético, com a confiança lá no alto, precisando só da vitória. Do outro, o Botafogo, que jogava em casa, mas vinha abalado por uma goleada feia para o São Paulo. Em campo, o Galo foi superior o tempo todo, controlou o jogo. Mas aquela tarde, ela não era do Jairzinho. Ela estava reservada para a coroação de um outro atacante, um centroavante que era folclórico, artilheiro e que diziam que parava no ar. Era o dia de Dadá Maravilha. E foi assim que nasceu o gol do título. Presta atenção na jogada. Humberto Ramos faz um lance sensacional pela esquerda, vai até a linha de fundo e cruza. E lá no meio da área quem estava? Ele, Dário, o Dadá. Ele sobe mais que todo mundo, parece que flutua e testa firme para o fundo do gol. É o gol da glória. Mas é importante dizer, Dadá não foi só o herói da final. Ele foi o artilheiro do campeonato inteiro, com 15 gols. Isso prova que ele foi o atacante mais decisivo do Brasil naquele ano.
E nas palavras do próprio Dadá, a gente sente a emoção pura daquele instante. É uma alegria que vai além do campo, que conecta o jogador e o torcedor numa memória que vai durar para sempre. O legado daquela vitória é uma coisa que a gente pode ver até hoje. Aquela estrela amarela bordada com tanto orgulho em cima do escudo do clube simboliza para sempre a conquista do primeiro campeonato brasileiro. E não foi uma conquista que veio por acaso, não. O grande jornalista João Saldanha, que entendia tudo de futebol, resumiu perfeitamente. O Atlético foi dominante, foi regular e, acima de tudo, foi o justo campeão. Um time que provou seu valor do início ao fim. E aí fica a reflexão. Por ser a primeira, por ter sido conquistada de uma forma tão dominante e por ter colocado o nome do Atlético de vez no mapa do futebol nacional, muitos consideram essa a maior conquista de todas. Fica a pergunta: num clube com tantas glórias, qual é o lugar do título pioneiro de 1971?